Boa noite, gente. Começando mais uma noite de lives aqui no nosso Bora Rejuvenescer. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. A gente vai começar hoje aqui a bater um papo mais uma vez. E hoje a gente está na nossa live número 49. Caramba, live número 49. Estamos quase batendo as 52 semanas para completar um ano de lives aqui no Bora Rejuvenescer. Que bom, né? Que bom também ter a tua companhia aí. Não sei se eu posso te dar bom dia, boa tarde ou boa noite. De onde você estiver participando aí também, receba aqui o nosso carinho, o nosso abraço e o nosso bem-vindo a mais essa live aqui para a gente poder conversar sobre um assunto super importante que faz parte da nossa rotina, faz parte da nossa vida e muitas vezes a gente não dá tanta importância para ele porque parece que é uma coisa casual, né? A gente simplesmente deitar para dormir ou não conseguir dormir. Boa noite, Cláudia, tudo bem? Seja bem-vinda. Silvinha está entrando aí também. Os rejuvenescentes de plantão que estiverem disponíveis, cheguem mais. Bom, gente, a gente vai falar hoje sobre um assunto que é bem interessante e olha, a gente se surpreendeu quando a gente começou a pesquisar sobre esse assunto, porque Mandinha, boa noite, seja bem-vinda. Estou colocando o título da live aqui e estava comentando com o pessoal aqui o seguinte: a gente se surpreendeu quando a gente foi pesquisar sobre esse assunto, porque viu a importância dele, né, para a nossa vida. A gente percebeu o quanto que é importante o sono para a regulação de diversas coisas, né, para a vida da gente, e a gente ficou com aquele interesse de poder conversar com vocês aqui no Bora Rejuvenescer sobre esse assunto que é tão importante. Já que a gente fala sobre longevidade aqui no Bora, já que a gente fala sobre... Oi, parceira. Já que a gente fala sobre longevidade aqui no Bora Rejuvenescer, a gente está sempre pensando nas coisas, tanto para o presente quanto para o futuro. A gente percebeu que o sono ele tem um capítulo essencial, né, para a vida da gente. Enquanto o pessoal está chegando aí, desejar boa noite aí para Cláudia, já falei, Silvinha, Amandinha está na área, daqui a pouco chega mais gente também. Gente, então, a gente vai começar conversando na noite de hoje, mas antes da gente começar a conversar, vocês sabem que quando a gente inicia as nossas lives aqui no Bora, ou aqui em cima ou aqui embaixo, tem sempre aqui o roxinho, né? O meu roxinho, o roxinho da Amanda. E na semana passada a gente não teve a nossa live aqui, né? Eu acho que a grande maioria de vocês que acompanham os nossos stories sabem que a Amanda está passando por um período mais desafiador na vida dela, né? E quem não passa por isso, né? E hoje ela falou para mim: Wallace, vai lá, faz você que eu não tô tão legal. Mas eu deixei o convite para ela está aqui na live. Então, se em algum momento ela quiser participar com a gente, é só botar assim: Amandinha, me chama, que você tem vaga garantida aqui no Bora Rejuvenescer junto comigo sempre e junto com todos nós. Mas enquanto isso, a gente quer muito que você se sinta abraçada, que você se sinta amparada, né, por todas as vibrações amigas que possam chegar até você, que possam te mandar energia positiva para que você retorne logo aqui para o teu lugar, que é dentro do Bora. Bom, gente, eu não vou continuar falando muito, senão eu acabo me emocionando também, né, nesse aspecto. Mas hoje vocês ficarão com esse rostinho aqui a maior parte do tempo. Então, tomara que vocês se acostumem também. Gente, olha só. Por que a gente escolheu falar sobre esse assunto hoje, né? Tia Elô chegou aí, boa noite, Elô, seja bem-vinda, tá? Por que a gente escolheu falar sobre esse assunto? Olha só. A gente estava conversando, eu e a Amanda, um tempo atrás, até coloquei isso nos stories hoje, né? A gente estava conversando um tempinho atrás sobre o quanto que eu valorizo a energia para o meu dia. Então eu queria muito saber como é que eu faço para ganhar energia. E eu acho fantástico quando a gente pode começar o nosso dia e terminar o nosso dia com disposição, com energia para fazer as coisas que a gente quer. E muitas vezes, lá atrás, passando por sintomas de ansiedade, passando por intolerâncias ao glúten, lactose, a gente dá uma queda de energia. E por isso a gente começou a conversar, tentando fazer alguns ajustes na alimentação para ver se eu conseguia voltar a ter uma boa energia.
E aí foi engraçado, porque parece que a vida ela vai abrindo portas pra gente em momentos onde a gente está muito interessado em saber determinados assuntos, né? E numa dessas eu me deparei com o assunto do sono e comecei a fazer alguns ajustes na minha rotina de sono. E que, por incrível que pareça, o meu ganho de energia ele foi muito alto. Comentei isso com a Amanda e assim, a alimentação a gente está sempre regulando, mas eu costumo me alimentar bem, né? Mas o sono, depois que a gente regula ele dá um ganho de energia absurdo. A Amanda, passando também pelas situações que ela está passando hoje, de sofrendo um pouquinho mais os efeitos de altos e baixos, né, que os sintomas da depressão causam, ela também notou que quando ela começou a regular o sono dela, isso foi ajudando em algumas coisas. Então, olha que assunto interessante para a gente poder conversar. A gente quer falar hoje sobre o sono basicamente por isso, como que ele pode ser um canal de energia e como é que ele pode ser um canal de recuperação para a gente, o quanto que isso é importante. E aí a gente faz essa brincadeira, né? O sono e a longevidade. Você é bom de cama? Bom de cama, no sentido da gente poder dormir mais um pouquinho. Gratidão infinita também, tá, Amandita? Você também é a melhor sócia do universo Cocum, aliás, né? Paizão, seja bem-vindo, Thaís também que já está entrando aí, sejam bem-vindos, tá? Então, gente, a gente resolveu conversar sobre o sono porque ele nos ajuda nessa energia que a gente ganha durante o dia e ajuda a gente também na recuperação de algumas doenças. E além disso, para quem já percebeu como é que o Bora Rejuvenescer é estruturado, a gente fala sobre 8 elementos. E dentro desses 8 elementos tem um deles em especial que fala sobre o movimento e o descanso. E a gente sabe que para poder ter um dia ativo, a gente precisa também ter uma noite de sono boa e recuperadora, não é isso? Warleyzão, meu irmãozão, seja bem-vindo. Paizão tá na área também, sejam todos bem-vindos, tá? Então, gente, só para a gente poder, desde o início, já deixar de forma bem clara aqui para você que participa da nossa live, como é que a gente faz a nossa estrutura aqui? A gente sempre faz uma estrutura em 3 momentos. E hoje a gente vai fazer da mesma forma. A gente vai colocar, primeiramente, os dados científicos que a gente conseguiu colher desse assunto. Depois a gente vai entrar na parte do conteúdo e, finalmente, a gente termina com a parte das dicas, que são as dicas práticas que a gente usa, já usou, vê que funciona, o que a ciência já comprovou que funciona, para a gente poder ter uma boa noite de sono ou saber como entender melhor esse assunto. Então, sem perder muito tempo, vamos começar falando sobre os dados. O que a gente trouxe de interessante de dados para você que está chegando aí e gosta de aprender sobre esse assunto dentro do que a ciência fala? Primeiramente, a gente trouxe 3 estudos aqui. Um deles de 2018, um de 2020 e um de 2022. Então, estudos bem recentes que falam sobre o assunto do sono. Mas, basicamente, eu quero começar conversando com você sobre os problemas que acabam acontecendo com a gente com a privação do sono. Quando você deixa de ter um sono regular, quando você bagunça o teu relógio biológico, o que pode acontecer? E na segunda parte da live, eu vou entrar aqui nos princípios do sono, aquilo que você pode fazer para melhorar e para entender melhor esse assunto. Então, se você tiver interesse em aprender como é que você pode fazer para melhorar o teu sono, fica aqui com a gente que primeiro a gente começa falando sobre esses dados e depois a gente entra nesse assunto de uma forma mais profunda e trazendo coisas bem interessantes. Então, a primeira pergunta que a gente pode se fazer, né, quando a gente fala sobre saúde, quando a gente fala sobre longevidade, até que ponto a privação do sono pode impactar na nossa saúde? Quando a gente fica sem dormir adequadamente, como é que isso pode influenciar na nossa saúde? E aí a gente pegou esses 3 estudos e a gente esquematizou ele para você aqui, colocando o seguinte. Primeiro, eu vou falar contigo sobre a relação entre a privação do sono e a epigenética. Para quem assiste o conteúdo aqui do Bora, vai perceber que a gente já falou sobre epigenética outras vezes. A gente inclusive tem uma live que está gravada lá no nosso canal do YouTube, uma aula que explica sobre a epigenética e a importância dos telômeros. Então, só para poder introduzir o assunto para quem ainda não sabe do que significa isso, a epigenética ela é um estudo de como o seu comportamento pode afetar aquilo que a gente chama de memória biológica dos teus genes. Então imagina que os teus genes estão ali guardadinhos dentro de você, dentro da tua carga genética, você traz uma herança genética e esses genes é como se fosse o revólver.
E em determinados comportamentos que você vai praticando ao longo da sua vida, eles podem virar um gatilho, eles podem disparar sintomas, doenças e outras coisas em você que podem afetar em muito a tua saúde. Então, a privação do sono, ela pode ser, em muitas vezes, esse gatilho. Você deixando de dormir adequadamente ou não regulando o teu sono adequadamente, às vezes uma noite só pode não fazer tanta diferença, mas o acúmulo delas pode disparar algo na tua memória biológica. Então, primeiro, qual é a relação que existe entre a privação do sono e a epigenética? Bom, já falei para você um pouquinho o que é a epigenética. Mas primeiro deixa eu só dar uma boa noite aqui para o irmãozão Fernando, que está aí. Obrigado, tá, irmão? Pela tua generosidade e amizade também. Fernando é sempre um cara muito, muito ativo com a gente aqui no Bora e te agradeço, tá? Pelo que você mandou para mim ontem. Dá uma boa noite também aí para VL Tupan. Sejam bem-vindos, tá bom? Então, gente, qual é a relação da privação do sono com a epigenética? Esse estudo de 2018, ele trouxe várias evidências do que a privação do sono pode causar na gente. Pode gerar, principalmente, alterações no nosso epigenoma, que é o quê? Esse conjunto de marcas hereditárias que a gente traz com a gente, que vão fazer o quê? Vão controlar, basicamente, a expressão de como o nosso corpo funciona, ou seja, o nosso metabolismo, mas também podem causar inflamação no nosso corpo e o chamado estresse oxidativo. Sabe o que é isso? Envelhecimento precoce. Então é muito importante a gente tomar cuidado com isso, porque a privação do sono, quando ela vira um hábito, ela pode influenciar a nossa carga genética através dessa rotina. Pode ser um fator de risco também para gerar diversas doenças crônicas. Pode também afetar o nosso sistema nervoso. E aí entra uma série de complicações que vão trazer para a nossa vida muito desequilíbrio. Então, só para poder colocar para vocês aqui, aquilo que a privação do sono pode gerar dentro da nossa carga genética, ela pode, por exemplo, aumentar o risco da nossa obesidade, pode aumentar o risco da gente ter diabetes, pode aumentar o risco de doenças cardíacas, pode aumentar também o risco de câncer, problemas de aprendizagem, memória e comportamento. Então, quando a gente percebe que a privação do sono é constante, ela pode gerar, sim, para a gente várias complicações de ordem epigenética, porque é uma rotina que vai batendo ali sempre na tua carga genética e isso pode disparar alguns efeitos na tua saúde. Ó, a Amanda colocou aqui para mim que está travando para ela. Pessoal, vocês estão conseguindo me ver e ouvir bem aí? Dá um feedback. Ó, e outra coisa, tá, gente? Os comentários aqui embaixo estão liberados, tá? Quem quiser colocar, a gente vai conversando sempre. Boa noite, Xamana, seja bem-vindo, tá? Então, olha só, a gente está falando aqui sobre a importância de o que a privação do sono pode causar na nossa epigenética. E por que eu coloquei esse assunto primeiro? Porque depois dele, isso influencia em várias etapas do nosso metabolismo e do nosso organismo. O segundo estudo que a gente separou para trazer para vocês aqui hoje, ele é de 2020. Ah, beleza, travou, mas já voltou, né? Beleza, beleza. Se por acaso tiver ruim aí para vocês, me avisem, tá? Só para eu poder ficar ciente aqui, de repente eu dou uma esperadinha. Mas para mim aqui ficou tudo normal. Até agora tá a transmissão legal. Mas obrigado aí pelo feedback. Qualquer coisa, deixa aqui na caixinha, tá bom? O segundo estudo que a gente trouxe na noite de hoje, que fala sobre dados, né? Ele é de 2020 e ele fala da relação entre a privação do sono e transtornos neurológicos. Como é que isso é importante, né? Nesse estudo, que foi publicado em 2020, foi revisada toda uma literatura sobre a relação entre a privação do sono e os transtornos neurológicos. E o que os autores do artigo chegaram na conclusão disso? De que a privação do sono aumenta o risco de uma série de transtornos, como, por exemplo, a demência, porque isso causa danos nas nossas células cerebrais que vão contribuir para o desenvolvimento da demência. A gente começa a perceber sintomas de esquecimento, habilidades sociais que vão se perdendo, porque a pessoa justamente teve uma exposição excessiva à privação do sono durante a sua vida e isso pode afetar o seu sistema neurológico. Doença de Alzheimer é um outro risco que pode ser aumentado quando a gente deixa de dormir adequadamente.
Isso pode aumentar a produção de uma proteína tóxica que a gente tem no nosso organismo chamada beta-amiloide. E isso está associada à doença de Alzheimer. Doença de Parkinson também. Por quê? Porque a privação do sono pode levar à morte das células cerebrais produtoras da dopamina que estão associadas à doença de Parkinson. Epilepsia pode ser um dos outros efeitos também da privação do sono para o nosso sistema neurológico, porque estudos foram feitos, principalmente com animais, mostrando que isso pode aumentar a frequência de crises epiléticas. Olha só que coisa perigosa, né? E, finalmente, transtornos de humor, porque a gente percebe que quando a gente tem uma privação do sono, a gente pode ter um risco maior de aumentar os nossos sintomas ou causar, depressão, ansiedade e transtornos do humor. Então, olha só que coisa interessante, Em 2018, a gente trouxe um estudo falando sobre como isso influencia na nossa epigenética. De 2020, esse estudo que fala sobre a influência no nosso sistema neurológico. E o terceiro estudo que a gente trouxe aqui para vocês, ele é de 2022. A Maninha já colocou aí, anos dormindo só 4 horas por noite. Pois é. Só que o importante é que hoje a gente está consciente disso, Amanda? Então, daqui para frente, a gente passa a fazer um outro planejamento, da nossa vida. A gente passa a pensar, passa a perceber o quanto que isso é importante, E junto com um monte de gente que está aqui também, que eu tenho certeza que já abriu mão de noites de sono para poder fazer o que precisa fazer. A gente sabe que isso acontece de vez em quando. O problema é repetir isso por muito tempo. Então, se você estiver numa fase que você precisa fazer isso, encurtar o teu tempo de sono, que você coloque isso como uma fase e não uma coisa que vai acontecer durante o resto da tua vida toda, Pois é, graças a Deus é o Bora, com certeza. O Bora salvou a gente e está salvando muita gente também. Terceiro estudo que a gente está trazendo aqui, ele é de 2022, bem recente mesmo, E olha só, relação entre privação do sono e dificuldade para perder peso. Olha que coisa interessante, mexe com o nosso metabolismo também a privação do sono. Então o que os autores fizeram? Eles fizeram também uma revisão de literatura e investigaram os efeitos da privação do sono na perda do peso. E aí chegaram à conclusão de que ficar sem dormir corretamente, sem ajustar o teu ciclo de sono, pode causar uma série de mudanças metabólicas no teu corpo que vão dificultar a perda do peso, incluindo o seguinte: primeiro, redução do gasto energético. A privação do sono pode levar a gente a fazer o quê? A reduzir o nosso gasto energético. Por quê? Olha que dado interessante. Quando a gente fala de balanço energético do nosso corpo, o metabolismo em repouso, olha isso, ele corresponde à queima de até 75% daquilo que a gente consome por dia. Os outros 25% eles são gastos, sabe como? Com a digestão de alimentos e com atividades do nosso dia a dia, como por exemplo a atividade física. Então, quando você reduz a rotina de sono, você tem uma redução no teu gasto calórico. E isso naturalmente faz com que o corpo pense o quê? Preciso compensar. E aí você começa a guardar maior quantidade energética do que você precisa. E aí isso vai gerando também um aumento do nosso peso corporal, porque, entre outros efeitos também, quando a gente vê a privação do sono no nosso metabolismo, ele gera a redução de sensibilidade à insulina. Reduzir a sensibilidade à insulina e aumenta o armazenamento de gordura no corpo. Então, às vezes, o ganho de peso que a gente tem no dia a dia pode não estar só ligado àquilo pelo qual a gente se alimenta, mas também à nossa rotina de sono. Então, para vocês verem como é que esse assunto ele abarca uma série de coisas na vida da gente. E assim, a gente pesquisando sobre ele dentro do Bora, a gente se surpreendeu bastante em como o sono impacta em tantas áreas da nossa vida. Mais um efeito que a falta do sono pode provocar no nosso sistema metabólico, na dificuldade de perder peso. Hormônio da fome. Olha só, os estudos dizem que a privação do sono pode levar a um aumento da produção dos hormônios da fome, como por exemplo a grelina, que pode estimular o apetite e aumentar a nossa necessidade de ingerir mais calorias. Então tudo é muito coordenado dentro do corpo da gente, O sono
ele é essencial para fazer parte do nosso dia a dia, para a gente poder ganhar energia e para regular funções do corpo. E uma prova disso são o que esses estudos estão trazendo para a gente e, no fundo, a gente sabe disso, né? A gente percebe isso no dia a dia, quando a gente desregula um pouco a nossa rotina, o quanto que isso vai afetando também em outras áreas. E esse é um exemplo. Mais prejuízos que podem acontecer quando a gente faz a privação do sono para a nossa parte metabólica, né? Para a dificuldade de perder peso, hormônio da saciedade. A privação do sono ela leva a gente para uma redução da produção dos hormônios da saciedade, como por exemplo a leptina. E esse hormônio ele ajuda a reduzir, ele aumenta o nosso apetite, mas quando a gente se priva do sono, ele reduz o nosso apetite, né? Neurotransmissores relacionados ao controle do peso, também é uma outra coisa que a privação do sono acaba afetando, né? Então isso afeta a atividade de neurotransmissores relacionados ao controle do nosso peso, como por exemplo, dopamina, noradrenalina, que pode influenciar no nosso comportamento alimentar. Então o que a gente está trazendo para você aqui, nesse primeiro momento onde a gente traz dados, né? A gente está trazendo dados de como o sono pode afetar basicamente toda a tua rotina, influenciando, gerando e muitas vezes até piorando situações de saúde pelas quais você passa e de falta de energia também. E aí, depois que a gente faz essa introdução, trazendo essas informações importantes do quanto que o sono pode ser prejudicial se a gente não cuidar dele de uma forma adequada, eu queria trazer aqui agora o conteúdo, que é onde a gente fala sobre esse assunto. E a primeira coisa que eu queria falar contigo é o seguinte: a gente tem uma tendência, e veja se você se identifica com isso, a gente tem uma tendência a geralmente desconsiderar as coisas que são pequenininhas, que podem ir se acumulando com o tempo. Então a gente costuma pensar primeiro assim: bom, uma noite sem dormir, eu recupero amanhã dormindo um pouquinho mais. E muitas vezes esses comportamentos que são pequenos, quando a gente arrasta eles durante muito tempo, eles com o acúmulo geram consequências para a gente. E a gente sabe disso. Só você pensar o seguinte: para você ter um corpo bacana, para você ter uma saúde bacana, você sabe que esse corpo bacana lá na frente vai ser o resultado de pequenos acúmulos daquilo que você vai fazendo no seu dia a dia. Uma alimentação adequada todo dia durante um bom tempo faz com que você, por exemplo, reduza o seu colesterol. Ir para a academia constantemente ou fazer atividade física constantemente, você sabe que é de pouquinho em pouquinho que vai juntando para lá na frente se tornar algo que você possa olhar e falar assim: pô, consegui. Então a gente muitas vezes despreza esses pequenos acúmulos porque a gente costuma olhar muito por aquilo que é imediato. E dentro daquilo que a gente está falando, da rotina do sono, isso também é importante. A gente precisa criar, como estou falando aqui, uma rotina. E criar uma rotina muitas vezes pode despender um longo caminho para você. Ou não, depende muito da tua disciplina. Mas você sabe que quando você se coloca na disposição de criar uma rotina, você vai precisar dar algum tempo para que aquilo possa se solidificar. Boa noite aí também para a Aline, viu? Seja bem-vinda, cunhadinha. Olha só, então, quando a gente fala sobre essa questão de pequenos acúmulos, né, a gente sabe que como o efeito, muitas vezes, daquilo que está acontecendo com a gente hoje não vem de uma forma imediata, a gente vai tolerando esse comportamento. E muitas vezes, para a gente poder estar com o sono todo tretado, como gosta de dizer a Amanda, né? Todo zoado, é porque a gente já, na verdade, entrou num ritmo e numa rotina que não estava fazendo bem pra gente, e quando a gente viu, a gente estava adquirindo esse hábito. Então a primeira coisa que eu queria que você pensasse é, quando você olha para a tua rotina, da tua vida em geral, você sabe que tem coisas ali que você foi tolerando com o tempo e foi acumulando. Então quando você olha para a rotina do sono, é da mesma forma. Se você diz assim: eu só consigo dormir depois das 2 da manhã, é porque você adquiriu esse hábito fazendo pequenos acúmulos. Agora, tenho certeza que se você pegar 15 minutinhos antes e for dormindo todos os dias, você vai conseguindo recuar esse horário. Mas depende de você voltar novamente a buscar uma rotina para isso. Imagina esses pequenos acúmulos de sono fora do horário, de falta de rotina de sono durante anos.
qual você acha que vai ser o efeito para você lá na frente? Eu queria que você pensasse sobre isso agora. Então, se você não está dormindo bem, entenda, você não vai ficar bem. Dizem que 1/3 da nossa vida a gente vai passar dormindo, né? 30% dos teus 100 anos serão dormindo, 30 anos serão dormindo. Então, a gente dorme não é porque a gente está perdendo tempo, é porque a gente está ganhando energia para viver os outros anos que a gente tem. E é muito importante a gente cuidar do nosso sono por causa disso. Não adianta rindo aí. Estou recebendo vários tapas nas orelhas. Tá, não, eu também tô. A gente estava conversando sobre sono há pouco tempo, né? E quanto que é importante a gente ajustar isso para poder ficar melhor. Então, não é só você não, também tô. A orelha também está esquentando aqui, tá? Então, a gente pode se perguntar, o que é dormir bem? Vamos, de uma forma bem clara e bem específica, conversar sobre isso. O que é dormir bem? E eu diria para você o seguinte, dormir bem é quase uma matemática. Como assim? Se você juntar um sono de qualidade e você juntar o tempo suficiente de sono, você está dormindo bem. Só que a gente sabe, eu sei que você está pensando aí, a gente sabe que acertar essa conta nem sempre é tão fácil. A gente tem uma quantidade recomendada de horas de sono, né, que seria para um adulto de 7 a 8 horas por noite, até de 7 a 9 horas, né? Mas a gente sabe que muitas vezes a falta de tempo, o estresse e a vida hiperconectada que a gente tem acabam prejudicando a nossa rotina. E aí muita gente também pergunta, né? Será que tem rotina de sono para as crianças? Bom, isso varia de acordo com a idade, tá, de cada um. Mas se a gente for pegar, tem uma tabelinha que diz mais ou menos o seguinte: entre 1 a 4 anos de idade, geralmente a gente costuma dormir de 11 a 14 horas. Dos 3 aos 5 anos, de 10 a 13 horas por dia. Dos 6 aos 12, geralmente são de 9 até 12 horas por dia. E dos 13 aos 18, que é quando a gente está finalmente entrando na fase adulta, de 8 a 10 horas. E depois a gente ajusta esse período entre 7, 8, 9 horas para o adulto médio. Lógico que tem exceções, mas o adulto médio é por aí. Então, eu entendi, e não sei se vocês também conseguiram pegar dessa forma, que dormir mal, dormir pouco ou dormir de forma fragmentada vai prejudicar a nossa saúde. E pessoalmente eu entendi isso há um tempo atrás. A gente fala aqui no Bora Rejuvenescer, eu e a Amanda, se vocês pegarem desde a nossa primeira live, aqui também nos destaques, a gente fala sobre a gente. A gente fala o que despertou na gente essa vontade de falar sobre longevidade e buscar longevidade. Eu já passei um período bem complicado com sintomas de ansiedade generalizada, síndrome do pânico também. Nessa época eu conseguia dormir muito pouco. Então, geralmente, quando você olhava para o Wallace, que é diferente do Wallace que você vê hoje, você via um panda. Olhos com bastante olheira e muita dificuldade para dormir de noite. Então, fui a médico, fui fazer exames, tudo para poder ver o que tinha acontecido comigo. Na verdade, os sintomas das crises de pânico e dos sintomas também de ansiedade generalizada, eles geram diversos distúrbios no sono, e foi isso que aconteceu comigo naquela época. Então eu tinha muita dificuldade para me concentrar durante o dia, eu tive muita dificuldade nos meus estudos, eu percebia perda de rendimento na hora que eu queria estudar porque eu não estava dormindo bem. E olha que eu estava num período de bastante estudo, estudando para concurso, então era um período que eu precisava realmente ter uma boa captação do conteúdo que eu estava lendo. E eu tinha muita perda de rendimento por causa da noite mal dormida. Não por culpa minha, porque eu não ficava virando a noite não, mas é porque realmente eu não conseguia ter uma rotina de sono adequada por causa dos sintomas da ansiedade. Eu tinha muito sono durante o dia. Eu tinha uma alteração, com certeza, no meu metabolismo, porque eu engordava com facilidade e eu acabava comendo mais, também por causa do gasto, né? Do gasto intelectual que faz a gente querer consumir mais calorias. Mas com certeza o sono afetava muito a minha rotina também de estudo e afetava a minha rotina também do metabolismo do corpo. Ansiedade generalizada, porque com poucas horas de sono era mais fácil sentir sintomas de ansiedade.
sensação de estar acelerado. Isso acontecia muito comigo, eu acordava de manhã já parecendo muito agitado, sabe? Então tinha dificuldade e me sentia muito acelerado durante o dia. Tinha uma série de sintomas no intestino de irritação, que a gente chama síndrome do intestino irritado, onde alimentos que a gente consome, dependendo do nível de ansiedade que a gente está, eles batem muito mal para a gente. E eu passei por isso. E irritação com situações do dia a dia. Às vezes bastava um tiquinho assim para alguém falar alguma coisa e eu estava sempre mal-humorado. Mas por quê? Tudo isso sintomas de distúrbios do sono. O quanto que o sono afeta no nosso rendimento, na nossa performance, no nosso metabolismo, no nosso ganho de peso, na irritação do nosso dia. Então, olha quantas coisas que o sono pode influenciar na tua rotina, que muitas vezes a gente nem percebe que é realmente a falta do sono. A gente muitas vezes quer dar conta de muita coisa e a gente não tem esse tempo todo. E a gente acaba fazendo o quê? Abrindo mão do sono para poder produzir mais, para poder ser mais, para poder ir mais longe naquilo que a gente se planejou. E isso às vezes não, sempre, tem um preço. E o preço, muitas vezes, quem vai sentir mais é o teu corpo e a tua saúde. Então, eu queria trazer aqui para vocês aquilo que a gente chama de princípios do sono, que são coisas que você deveria ficar atento para poder entender melhor sobre esse assunto. Então, só recapitulando, no início da live a gente falou sobre aquilo que pode levar a gente a ter sintomas que não são tão legais quando a gente se priva do sono. Depois a gente falou sobre o que o sono influencia na gente, quando a gente tem pequenos acúmulos, né, ao longo de muitos anos, tirando essa rotina do sono. E agora eu queria trazer para vocês o que a gente chama de princípios do sono. O que você precisa saber sobre o sono, para você pensar se a tua rotina está legal, se você já tinha pensado sobre isso quando você fala sobre esse assunto, e o que você pode ajustar para ter uma rotina legal e ganhar mais energia no teu dia e mais saúde também. Então, primeira coisa que eu queria que você guardasse: o nosso relógio biológico, o seu relógio biológico, o meu relógio biológico, ele é afetado por principalmente 3 coisas: pela luz, pelos hormônios do nosso corpo e pelo estresse. E eu queria entrar um pouquinho nesse assunto. Se a gente for pensar naquilo que a gente chama de ciclo circadiano, que é o ciclo de 24 horas em que o nosso corpo está funcionando, ele tem horário para as coisas. Ele identifica como é que as coisas estão aqui fora para mandar ordens lá para dentro. Então, o cortisol, por exemplo, ele é secretado geralmente na parte da manhã. Por volta de 8 horas da manhã, o teu corpo começa a liberar o hormônio do cortisol, que vai te dar energia para o dia, certo? A melatonina, que é um hormônio que é secretado quando começa a ficar escuro, que vai provocar naturalmente a tua sensação de sono, ele geralmente é liberado, conforme eu falei aqui, quando começa a ficar escuro. Só que muitas vezes o que a gente faz? Fica escuro e a gente acende luz. A gente coloca a nossa cara, os nossos olhos no celular, com emissão de luz azul para a gente. E isso bagunça o corpo, porque o corpo está percebendo que a escuridão está chegando e ele começa a liberar melatonina. Aí você começa a colocar luz nos teus olhos e isso manda uma informação para o teu cérebro de que está claro. Então isso atrapalha a produção da melatonina. E o hormônio do crescimento, o chamado GH, ele é sempre liberado à noite também. Então você imagina a seguinte situação: você vai dormir 5 horas da manhã, às 19 horas do dia anterior já escureceu, teu corpo começou a liberar a melatonina para você poder pegar no sono, e você, como vai dormir 5 horas da manhã, você vai dormir 10 horas depois. Você acha que isso vai ter algum efeito? Sim ou com certeza no seu corpo? Com certeza, né, gente? Então, a gente tem um horário para liberação de certos hormônios no organismo. E muitas vezes, com a exposição à luz, com a gente mesmo forçando a barra, a gente acaba bagunçando todo esse ciclo interno da gente. E aí isso pode funcionar como um gatilho, como a gente falou lá no início, porque vira um hábito que pode afetar geneticamente o nosso reloginho interno e muitos dos nossos genes
podem disparar efeitos na nossa saúde, porque a gente desregula toda a nossa rotina de sono. Então imagina só, 19 horas do dia anterior, escureceu, seu corpo começou a liberar a melatonina e ao invés de dormir, você continua acordado, acende luz e vai dormir 5 horas da manhã, ou seja, só 10 horas depois. Aí quando bate 8 horas da manhã, teu corpo começa a liberar cortisol e você está onde? Dormindo. Então é importante que a gente entenda que existe esse reloginho interno dentro da gente que está pronto para fornecer os melhores horários e a melhor performance para o nosso corpo. E muitas vezes a gente faz o quê? A gente bagunça, a gente faz a treta, como gosta de dizer a Amanda, acontecer dentro da gente. E às vezes a gente não sabe, está no dia a dia falando assim, nossa, estou tão irritado hoje, estou com tanto sono hoje, não estou conseguindo me concentrar, estou desfocado, porque muitas vezes a tua rotina do sono não está adequada. E aí quando a gente começa a pensar nessa situação hipotética que eu coloquei aqui, de uma pessoa indo dormir quase de manhã, em que toda a sua parte hormonal está toda desregulada porque ela não está respeitando o ciclo circadiano do próprio corpo, o relógio biológico, o que vai acontecer com essa pessoa no longo prazo? Acho que você consegue imaginar, né? Assim como eu. Oi, Suzana, seja bem-vinda, viu? Cristiane também que entrou aí, sejam bem-vindas. Fiquem à vontade, aqui embaixo os comentários estão liberados para quem quiser também deixar o seu comentário, tá bom? Para você e para todo mundo que está aí. Então, gente, o que vai acontecer a longo prazo com a gente se a gente bagunçar todo esse relógio interno? E aí eu queria tocar num ponto que foi assim uma das melhores descobertas que eu tive recentemente quando pesquisei sobre esse assunto, que é o quê? O fator luz. O fator luz, ele é importantíssimo para a regulagem do teu sono. Eu vou te explicar por quê. Na época que não existia luz, como a gente conhece hoje, vamos voltar lá no tempo, época das cavernas, ou época que ainda não tinha energia elétrica, com a chegada da noite e da escuridão, a gente dormia, ficava tudo escuro. Hoje em dia a gente tem luz, né? A gente acende a luz. Então quando ficava claro de manhã, a gente acordava, não tinha despertador, certo? O ciclo circadiano que foi constituído dentro do nosso organismo, ele foi treinado dessa forma. Então o teu corpo vai querer descansar, vai querer dormir quando vai escurecendo. Mas aí o que a gente costuma fazer? A gente liga a luz e fica mais tempo acordado. Ou quando a gente vai dormir, que está tudo apagado, a gente faz o quê? A gente liga a luz do celular e fica exposto a esse tipo de luz azul que quando chega nos nossos olhos, não sei se vocês sabem, mas nos nossos olhos a gente tem células específicas que vão dar informações lá dentro para o nosso cérebro se está dia ou se está noite. Por isso até que as pessoas que têm deficiência visual conseguem ter um sono regular. Por quê? Porque tem células nos nossos olhos que não estão encarregadas da visão. Elas são simplesmente mensageiras. Imagina que essas células, ou melhor, os seus olhos, são a parte externa do teu cérebro. É a parte externa que está em contato com o que está aqui fora. Então elas vão receber a informação de que tem luz e vão dizer lá para o teu cérebro de que ainda está claro. E isso vai afetar o teu sono. Então por isso que é importante a gente usar os filtros no telefone. Não é tão bom assim, mas já ajuda, né? Mas o ideal mesmo é que a gente possa deixar de usar esses aparelhos pelo menos 1 hora antes da gente dormir, para não prejudicar justamente essa recepção de luz nos nossos olhos, que vão dizer para o nosso cérebro que ainda está dia e bagunçar toda a nossa parte hormonal. Então, quando você usa o teu celular, além dele prejudicar o teu sono, né, o celular que eu estou dizendo no final da noite, né, ele também mexe com a dopamina, que é uma substância que a gente pode até fazer uma live aqui, falando sobre ela, do quanto que ela tem sido debatida hoje em dia, principalmente com o uso das redes sociais. Depois quem tiver interessado, dá uma pesquisada sobre esse assunto também. Então, estava falando sobre a importância da luz, né? A luz, ela é importantíssima para regular o teu relógio biológico e principalmente para dizer para o teu cérebro de que você acordou. Então uma rotina que é sempre muito importante de todos nós fazermos é o seguinte: assim que você acordar, se exponha imediatamente à luz natural.
Muitas vezes a gente faz o quê? A gente acorda, vou dar um exemplo, 8 horas da manhã, tudo blackout dentro do seu quarto, aí você acende a luz do quarto. Ainda não é suficiente essa luz para poder dar aquele comando para o seu cérebro de que o dia já começou. O ideal é que você faça o quê? Que você abra as janelas, ou que você faça uma coisa simples. Toma o teu café sentado na varanda, ou pega o teu computador, se você vai trabalhar, coloca ele perto da luz natural. Por quê? Porque a luz natural vai justamente ser usada por essas células para dar o comando para o teu cérebro de que o dia começou. E aí você realmente percebe que o corpo vai entender que o dia começou. A luz artificial ela é muito prejudicial para a saúde da gente, nesse quesito que eu estou falando. Então o ideal seria também o quê? Nesse quesito da luz ainda, né? Que todo dia, de noite, antes de ir para a cama, dormir, você começa a fazer aquilo que a gente chama de higiene do sono. Desliga a luz branca, deixa uma luz mais amarelada, uma luz mais avermelhada. Por quê? Porque o nosso cérebro ele foi treinado durante muito tempo a essa luz alaranjada, porque lá atrás os nossos ancestrais faziam o que quando chegava de noite? Ficavam dentro de uma caverna, acendiam uma fogueira e ali a gente percebeu que o corpo humano foi treinado durante muito tempo para aquele tipo de luz ser uma luz convidativa para o horário do sono depois. Então bota uma luz mais amarelada, deixa aquele tom mais fraquinho, e quando você acordar de manhã, se você quiser perceber o quanto que a tua energia muda, se exponha à luz natural. Segundo princípio, segunda coisa bem importante a gente falar aqui sobre o sono é o seguinte: dormir bem vai melhorar a sua performance durante o dia, e um pouco disso já passa mesmo pela exposição da luz natural. Mas quando você for, por exemplo, se você tiver a chance de um dia contratar um coach para poder te orientar em qualquer área da tua vida, você vai perceber o seguinte: a primeira coisa que ele vai fazer com você é regular o teu sono. Não é te dar dica para você ser uma pessoa melhor, botar rotina, hábito, disciplina. Esquece. A primeira coisa que ele vai fazer é regular o teu sono, porque o sono regulado ele é um potencial gigantesco de energia para você durante o dia. Saiba disso, isso é muito importante. Sono regulado diminui a tua chance de erro. Sono regulado aumenta a tua capacidade de concentração. Sono regulado aumenta a tua produtividade. E é por isso que qualquer coach, a primeira coisa que ele vai fazer contigo é regular o teu sono. Porque ele sabe que isso já vai ser um disparador de mais potencial para você desenvolver o teu dia. Então sono é igual a recuperação. Para você ter performance, para você ter desempenho no teu dia em qualquer atividade, você precisa se recuperar. Todo atleta sabe dessa rotina e valoriza muito o sono por isso. Então os estudos vão mostrar também que quanto mais você consegue se recuperar das atividades do dia, quanto melhor for a qualidade do teu sono, melhor desempenho você tem no dia seguinte. E o que você precisa saber essencialmente sobre essa rotina que pode te dar performance? Primeiro, fatores internos, coisas que acontecem com você. O sono reparador ele vai melhorar a tua função cognitiva, o sono reparador vai melhorar o teu foco, o sono reparador vai fazer você errar menos e vai fazer você virar uma usina de energia. Você literalmente ganha mais energia quando se recupera adequadamente dormindo bem. Fatores externos que acontecem que você precisa saber sobre o teu sono. Primeiro, uma cama ruim vai te dar um sono ruim. Uma cama boa vai te dar um sono bom. Muitas vezes você não está dormindo bem por causa da tua cama. Então, às vezes, medidas simples, como dar uma olhadinha aí no teu colchão, ou ver como é que está a qualidade do lugar onde você está dormindo, vão ter muita influência em relação à qualidade do teu sono e o quanto que você pode ficar bem no dia seguinte. Um outro item importante: qualidade do sono é melhor do que quantidade. Sabendo dormir adequadamente, tendo um ambiente bom para poder dormir, fazendo a rotina e a higiene do sono, é muito melhor do que você falar assim: dormir 10 horas, 11 horas e estou recuperado. Você sabe, muitas vezes a gente não fica se sentindo assim tão recuperado quando a gente dorme muitas e excessivas horas. A gente, na verdade, fica até mais pesado do que o normal, né? E a rotina, ela vai sempre melhorar a qualidade do teu sono. Então, só uma dica: se você pensa assim, bom, segunda-feira eu posso dormir às 11 da noite,
terça-feira, às 11 da noite, mas na quarta eu vou dormir às 8. A gente já falou aqui um pouquinho antes, né, de que é muito bom quando você cria uma rotina do sono. Se você tentar mudar a sua rotina de uma forma muito brusca, geralmente a tendência é que não dê muito certo. Por quê? Porque para regular o sono, você precisa ter pequenos acúmulos de se acostumando e criando uma rotina, criando um hábito do horário que você vai dormir. Então é importante você entender que a rotina que você tem para dormir ou a falta da rotina vai afetar a qualidade do teu sono. Isso é certo. E o terceiro ponto que eu queria colocar aqui, para a gente poder falar sobre esses princípios do sono, e já fechando esse parênteses, a gente já está caminhando aqui para o finalzinho da nossa live, fala de um experimento que foi feito, muito interessante, sobre o sono. Isso foi em 1962. Olha só que coisa louca. Um geólogo francês, ele passou 2 meses sozinho dentro de uma caverna. Sem relógio, sem exposição à luz. E o que aconteceu com ele? Eu queria te contar aqui. 58 dias depois, ele foi retirado dessa caverna e ele acreditava que tinham passado apenas 25 dias. 58 dias ele ficou lá dentro e ele perdeu totalmente a noção do tempo. Ele ficou com a parte dele do tempo totalmente mexida porque ele não tinha contato com luz natural, ele estava sem relógio. Todo o organismo dele ficou alterado com isso. O metabolismo dele mudou completamente para um ciclo de 48 horas. Ou seja, o que estava acontecendo com ele quando ele saiu de lá? Ele ficava acordado por 36 horas e dormia 12. Para vocês verem a importância da luz, como eu falei agora há pouco aqui, e da rotina do sono. Isso afeta profundamente a gente. E eu acho que eu não preciso nem pedir para vocês pensarem, né? Eu acho que a imagem já vem na cabeça da gente de como é que ficou o estado dele, fisicamente e mentalmente. E aí, esse experimento que ele fez chamou a atenção na época da NASA, por causa das viagens, né, longas que podem ser feitas no espaço, e a NASA percebeu que ele estava disposto a fazer esse experimento e convidou ele para fazer um outro, mais ousado. E ele topou. E aí, em 1972, ele topou participar de um outro experimento que era o seguinte: 6 meses inteiros dentro da caverna. 6 meses. Em 1972, ele participou desse experimento. Ele ficou 205 dias sozinho numa caverna. Resultados. E agora, percebam só como é que isso é importante para o assunto que a gente está falando aqui hoje. Qual foi o resultado? Nas primeiras semanas, foi até tranquilo. Mas depois de 3 meses, saiu do controle o experimento. Por quê? Ele teve ataques de pânico, ele teve um quadro de depressão, ele teve pensamentos suicidas, ele teve perda de memória. Chegou ao ponto que ele narrou que ele pensou em quebrar a própria perna para poder sair da caverna, porque teriam que tirar ele de lá para cuidar dele, né? Ele pensou em quebrar a própria perna como uma motivação para acabar com aquele experimento tão insuportável que estava para ele. E mesmo depois de sair, e isso é bom que a gente entenda, porque ele teve uma longa exposição, mas imagine pequenas exposições ao longo de toda a vida. E é por isso que a gente está falando sobre o sono e a importância dele para a nossa longevidade. Mesmo depois de sair, por meses ainda, ele sofria de depressão, ele sofria de letargia, que é aquela perda da vitalidade de fazer as coisas, problemas nos olhos por causa da falta da luz e grandes lapsos de memória. Gente, até ajustar isso tudo, vocês imaginam quantos gatilhos que não foram disparados no comportamento, né, que ele causou nos próprios genes, aquilo que a gente chama de epigenética. Então, o quanto que é importante esse assunto? Ele é essencial. Se 1/3 da nossa vida a gente passa dormindo, é porque tem uma importância capital a gente cuidar do nosso sono. E é por isso que a gente levantou esse assunto aqui. Porque primeiro, ele vai te trazer energia e segundo, ele vai poder te ajudar a prevenir certas doenças ou o disparamento de certos gatilhos para você. Em 2021, teve um outro experimento também na França, e parece que os franceses
adoro participar disso, né? Porque já teve aqui com um geólogo. Um grupo de 15 voluntários, também na França, participou de um experimento dentro de uma caverna para avaliar como é que o corpo e a mente da gente se comportam quando todas as referências temporais e de espaço estão perdidas. Em 2021. E para quem lembrar, e é lógico que vocês vão lembrar, em 2021, todos nós estávamos passando por um período muito delicado, com uma percepção diferente do tempo que foi o lockdown ou a Covid-19. Tanto que muita gente, depois da Covid, ficou também com vários desses sintomas, como quadros de depressão, perda de memória. Tudo bem que alguns relacionam isso com o fato de terem tido os sintomas da Covid. Só que a gente passou, entre aspas, por um experimento também nas nossas vidas de reclusão, de falta de sociabilidade, muitas vezes perda da noção de tempo, por causa desse período que a gente foi obrigado, entre aspas, a ficar isolado para se proteger de uma doença que estava se espalhando rapidamente pelo mundo, que foi a Covid. Então a gente mesmo participou de certa forma desse experimento na nossa própria vida, e a gente ficou com uma percepção diferente do tempo no mundo por causa da pandemia. E isso com certeza bagunçou a vida de muita gente, bagunçou os nossos horários, bagunçou a nossa rotina, a gente lembra disso. E essa atemporalidade, essa falta da noção do tempo, da privação do sono por um longo tempo, e ele, quando se acumula durante bastante tempo, ele é prejudicial. E isso gera um efeito dramático no nosso corpo e na nossa psique, no nosso equilíbrio e na nossa saúde mental. Então, o que é importante a gente, para fechar, entender sobre o sono? Todo mundo depende do ciclo circadiano, que é o relógio biológico interno que a gente tem. Todo mundo tem internamente um reloginho que já está regulado para funcionar dentro de um ciclo de 24 horas. É importante que você saiba disso. Segundo, esse ciclo circadiano, ele controla a tua fisiologia e o teu comportamento. Isso mexe, como a gente já falou aqui, com o teu corpo e com a tua psique, com a tua mente também. Se você não respeitar o ciclo circadiano, o que pode acabar acontecendo com você? Bem rapidamente e de forma bem clara. Efeitos no teu humor, aumento do risco de ter depressão e ansiedade e distúrbios no teu metabolismo. Todos os processos ativos do teu corpo, eles foram regulados para acontecerem durante o dia. E todos os processos de reparação, eles são programados para acontecerem durante a noite. Quando você troca isso, você bagunça o teu relógio biológico. E aí as consequências e os efeitos podem ser muito danosos para a sua saúde e para a tua longevidade também. O ritmo circadiano, ou seja, o ciclo circadiano do teu corpo, ele depende da luz natural, da luz do sol. E é por isso que a gente comentou aqui que a primeira luz do dia ela é essencial para o teu corpo, para o teu organismo entender que o dia começou e toda uma regulagem dentro de você acontecer também. Sobre a luz, o tipo de luz que mais impacta o nosso organismo é a luz azul. E é por isso que o celular e as telas são tão danosas e muitos deles colocam aquele filtro amarelo, né, para poder diminuir um pouco a incidência disso. E como eu já falei aqui, no nosso olho existem células que são responsáveis não pela visão, mas por informarem ao cérebro de que tem luz ou não tem luz para fazer a regulagem hormonal dentro de você também. Então, quando a gente faz a substituição do dia pela noite, desregula os horários que o nosso corpo está pedindo, e a gente foi naturalmente construído para ser assim, respeitando horários e ciclos, quando a gente bagunça tudo isso, quem paga o preço é o nosso corpo e a nossa saúde. E só para deixar aqui no final algumas dicas, que é a terceira parte da nossa live, para a gente poder já caminhar para o encerramento em definitivo mesmo, eu queria deixar aqui algumas dicas para você poder pensar o que você pode adaptar na tua rotina, no teu dia a dia, para poder melhorar a tua rotina. Primeiro, dormir com o quarto escuro. Dormir com luz dentro do teu quarto atrapalha muito a rotina do teu sono. Tá? Então é bom que você tenha um quarto escuro para poder dormir, mas pela manhã esteja exposto à luz natural. Segundo, que eu já falei aqui,
Cama boa, sono bom. Cama ruim, sono ruim. Então dá uma olhada no teu ambiente, dá uma olhada na tua cama, se ela realmente proporciona um ambiente para você poder se deitar e dormir, realmente repousar o corpo. Terceiro, temperatura adequada. Os estudos sugerem que a gente tem uma temperatura na nossa noite de sono entre 18 e 22 graus. Então, faz os ajustes que forem possíveis para você, para ficar dentro desse tempo, que vai gerar um ambiente melhor para o teu corpo poder descansar. Umidade do ar. Estudos também indicam que ela é ideal para a gente poder dormir entre 30% a 50% de umidade do ar. São os ideais para a gente poder dormir melhor. Uma coisa que parece que é discrepante, que a gente deixa aqui como dica para você também é o seguinte: fazer atividade física regular. Isso regula o teu sono. Por incrível que pareça, você tem um gasto de energia e depois o teu corpo naturalmente pede um repouso. Então, exercício físico, não só para o teu dia a dia, para a tua rotina, para você poder estar em dia também com o teu corpo, porque o corpo, a gente sempre fala aqui no Bora Rejuvenescer, o corpo ele foi feito para o movimento. Corpo parado é sinônimo de doença. Então você precisa colocar o corpo em movimento. E a gente já fez live aqui sobre isso. Então fazer atividade física também colabora para você ter uma boa rotina de sono. Por incrível que pareça, parece que é algo, né, contraditório, mas não, ajuda bastante mesmo. Criar uma rotina de sono no mesmo horário. Como a gente falou aqui, é muito difícil que o teu organismo consiga se acostumar a ter uma rotina, por exemplo, como eu coloquei aqui, de 2 ou 3 dias na semana você dormir 11 da noite e um dia você querer dormir às 8. Então é importante criar uma rotina do sono. A gente precisa também mostrar para o corpo que a gente tem um horário, e aquele horário geralmente que ele está pedindo para a gente poder se recolher, onde a gente vai buscar dormir melhor. Tentar não usar nenhum tipo de substância que possa piorar o seu sono, pelo menos 4 horas antes de você dormir. Cafeína, alguns tipos de chá, que são estimulantes também, e principalmente alguns remédios que podem afetar o teu sono. Então, isso já é com a parte médica, tá? Mas pelo menos a cafeína e alguns chás, tem gente que às vezes usem em horários inadequados. Então, dá uma olhadinha, dá uma pesquisada, vê o horário que você dorme, pelo menos umas 4 horas antes, já evita, para poder não afetar o teu sono também de noite. Uma coisa que eu achei interessante nessa parte das dicas, que eu ouvi recentemente, foi o seguinte: faça o teu final de noite ser mais entediante. O que isso quer dizer? Muita gente às vezes quando vai dormir fala assim: pô, eu ligo a TV, então eu boto uma série bem chata, e aí vai me dando aquele sono, porque a série é chata, eu vou pegando no sono, pego no sono rápido e durmo. Ou tem gente que sempre escolhe um livro chato para deixar na cabeceira, porque sabe que de noite, quando for pegar o livro e for começar a ler, vai bater aquele sono e vai dormir. A tendência deveria ser essa, que a gente diminua a luminosidade, que a gente faça coisas que não sejam muito ativas. Então nada de querer trabalhar de noite e logo em seguida querer dormir. Tenta dar um tempinho, tenta fazer a tua noite ficar chata, no bom sentido, se é que existe isso, né? De colocar atividades que vão te estimular a ficar com um certo tédio e você poder naturalmente ficar com sono e buscar dormir logo em seguida. Coisas que ajudam também, uma música relaxante, né? Ajuda também a gente aí pegando no sono e preparando o ambiente da higiene do sono. Trocar o hábito de estudar ou de trabalhar até tarde da noite, colocando ele pela parte da manhã. Então é legal porque de manhã, quando você acorda, se expondo à luz natural, você já está o quê? Com o cérebro mais renovado, mais limpo. O cérebro ele passa por um processo de limpeza durante a noite também, de fixação de memória, de liberação de espaço aí dentro do teu HD para poder aprender melhor. Imagina depois de um dia sacrificante de rotina, trânsito, trabalho, você ainda tentar fazer o estudo ativo de noite. É muito mais cansativo. Então seria mais produtivo para você se você ajustasse a tua rotina dormindo mais cedo e acordando mais cedo. Que aí você já respeita o teu próprio relógio biológico e naturalmente você pode ter um rendimento até melhor nos teus estudos e no teu trabalho. Assim que você acordar, se expor naturalmente à luz natural, né? E por último, entender que você tem esse relógio biológico dentro de você. Então que você consiga ajustar a tua rotina de vida para se ajustar da melhor forma possível àquilo que o teu corpo está pedindo. Tudo na natureza passa por ciclos.
né? A gente passa por ciclos durante o nosso dia, tem noite, tem as estações, e nós, como pertencentes à própria natureza que nós somos, como seres humanos, nós também temos ciclos. E é muito inteligente da nossa parte quando a gente consegue perceber como funcionam esses ciclos e respeitar eles. Dessa forma, a gente consegue ser mais produtivo, ter mais energia e evitar e prevenir muitas doenças e aspectos negativos que podem afetar a nossa saúde. Então, gente, eu espero, sinceramente, que eu não tenha enjoado tanto vocês com essa única carinha que apareceu aqui hoje. Mais uma vez eu quero dizer que a Amanda, ela não pôde participar na noite de hoje e a gente manda as melhores vibrações positivas para ela, para que semana que vem ela esteja aqui comigo, minha parceira de sempre. Gosto sempre de estar dividindo essa janelinha aqui, ou em cima ou embaixo, com ela, e mandando bastante energia positiva para ela, que está aqui também com a gente, para que ela fique bem legal, bem bacana, e semana que vem a gente esteja juntos aqui. Só para finalizar, queria muito agradecer pelo tempo de cada um de vocês por estarem aqui com a gente. Se você por acaso gosta desse tipo de conteúdo, eu queria te convidar a compartilhar ele com outras pessoas. O perfil do Bora Rejuvenescer é totalmente orgânico. A gente cresce e ganha seguidores com base naquilo que as pessoas gostam de estar curtindo. Então, se você gosta, compartilha com outras pessoas. Só mais alguns avisos. Essa live a gente coloca a reprise dela a partir de amanhã, ao meio-dia, no canal do YouTube. Se você não está seguindo ainda a gente lá no YouTube, dá um pulinho lá, segue o canal do Bora, que a gente a partir de meio-dia amanhã coloca a estreia da live lá. E em qualquer momento a gente já coloca ela no feed também aqui do Instagram. Gente, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pelo tempo de cada um de vocês. Espero que o conteúdo tenha sido útil. Vida longa e próspera, hoje e sempre. Obrigado, tá? Beijo pra todos. Mandinha, obrigado, tá? Também tenho muito orgulho de você e aprendo muito contigo. Te espero semana que vem, se Deus quiser, tá? Um beijo, gente. Obrigado por tudo. Tielo, beijo também. Fernandinho, obrigado. Gente, boa semana e até semana que vem. Valeu, beijo.